Fala aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de geografia hoje, pessoal. Vamos finalizar o conteúdo de geografia, falta pouquinho, né? A gente está na última unidade, paramos na página 386. Vou explicar para vocês um pouquinho aqui dos principais conflitos que assolaram o continente, assolaram e assolam, né? Digamos que até hoje ainda tem grandes consequências aí no continente africano, os principais, né? Para a gente conseguir fazer os exercícios aqui e finalizar a apostila de 2020, né, quarto bimestre certinho, pessoal. Lembrando que quem assistiu o filme Diamante de Sangue ajuda bastante a entender esses processos, né, violentos, essa questão de essa questão triste que a gente, né, tem envolvendo o continente africano, né, exploração, né, a questão de ser países subdesenvolvidos, como diziam antigamente, e hoje países em desenvolvimento, né, a gente prefere que eles se desenvolvam cada vez melhor aí, melhorando a sua questão econômica, saúde, educação de modo geral, né, o que ainda tem um problema muito grande, questão política na região. Bom, vamos falar um pouquinho, pessoal, agora aqui na página 386, a gente falou na última aula de Ruanda, né, expliquei dos Tutsis e Hutus para vocês, do principal conflito. Hoje eu vou falar um pouquinho do Boko Haram na Nigéria. Vamos ler um pouquinho para entender esse processo? Olha lá, ó. Trata-se de um grupo extremista islâmico que se originou na Nigéria em 2002. Bom, o Boko Haram, o nome já diz extremista, né, e islâmico, aí eles têm a religião, extremista islâmico quer dizer o quê? Eles colocam a religião acima de tudo nesse ponto. Entre seus ideais, pessoal, podemos destacar a luta contra a influência ocidental na Ásia, na África, e a implantação de leis islâmicas radicais, né? A Sharia. Ou seja, é aquele negócio que eles plantam a ideia de que ou você segue minha religião, ou você segue minha religião. Se não seguir, né, vamos fazer atentados terroristas aí. Então, é um grupo que, digamos que causa um grande pavor, né, na Nigéria e ainda causa ainda. Vamos lá. Inicialmente, o grupo tinha como uma mesquita de uma escola, né, uma escola, onde os preceitos do islamismo eram repassados para as crianças. Com o tempo, em razão dos altos custos de ensino no país, a escola foi crescendo e passou a ser utilizada aí para difundir o radicalismo islâmico e recrutar membros aí para a causa. Mas foi em 2009 que o grupo começou a lutar pela conquista de território, com a finalidade de implantar o radicalismo, ou seja, mudanças radicais. Para alcançar o objetivo, o grupo promove atentados terroristas, sequestra mulheres para servir de escravas sexuais ou até, né, para conseguir resgates aí, ou seja, eles fazem coisas, atrocidades aí que a humanidade, digamos que repudia, né? A atuação do grupo já provocou a morte de muitas pessoas e a saída de inúmeros refugiados por vários países. Ou seja, muita gente, né, na Nigéria resolveu sair de lá e ir para outros países para procurar paz, né, para conseguir ter liberdade religiosa e uma vida melhor, né? Então a Nigéria sofre ainda com essa questão do Boko Haram. E aí tem a região de Darfur, pessoal, na página 387. A região de Darfur, pessoal, está localizada a oeste do Sudão, país com intensos, né, conflitos e guerras. Um desses conflitos resultou a divisão do território, originando-se o Sudão do Sul, né? Observe o mapa a seguir aí que mostra um pouquinho a região de Darfur, né? Que foi uma separação também por questão territorial. O genocídio em Darfur, pessoal, teve início em 2003, quando rebeldes atacaram bases do governo e a alegação que essa região não era mais assistida pelo Estado, que só a população islâmica de origem árabe poderia ser atendida. Mais uma vez a questão religiosa falando mais alto aqui na questão da sociedade. Em resposta ao ataque, o governo do Sudão, apoiado pela milícia árabe, né, reagiu à força, originando uma guerra civil. De acordo com os dados da Organização das Nações Unidas, pessoal, mais de 3 milhões de pessoas foram obrigadas a sair de suas casas. Cerca de 300 mil indivíduos morreram, né, pessoal? Ou seja, isso aqui devido ao quê? A guerra começa, questão territorial, questão religiosa, e as pessoas civis acabam pagando o pato no que sair de suas casas, aí, né, às pressas, ir para um campo de refugiados, para conseguir sobreviver, né? Isso na 387 fala um pouquinho da região de Darfur. Agora, pessoal, essa questão do Sudão do Sul ainda continua. A milícia árabe, né, é acusada de promover várias atrocidades, como o sequestro de crianças para integrar o grupo, né? Estupros, castrações de pessoas, os caras fazem coisas absurdas. No filme do Diamante de Sangue a gente vê um pouco dessa questão da guerra civil, né, de grupos terroristas, de guerrilheiros. Atualmente a região ainda vive um clima de tensão, várias tentativas de paz foram tomadas, mas nenhuma obteve sucesso. Até hoje ainda está bem com uma grande tensão na região, a questão política. No Sudão do Sul, pessoal, antes da separação do Sudão do Sul, fazia parte do Sudão, era um país só, né? O país africano que, assim como outros países, era caracterizado por diferenças étnicas e religiosas, né? Grupos diferentes e religião diferente. A região norte é composta por povos de origem árabe, que seguem o islamismo, né? O norte é muito próximo ali a questão da Ásia, então segue o islamismo, né, do Oriente Médio, essa parte toda. Assim, a região sul, os povos são predominantemente católicos, também devido à colonização, né, a colonização de países católicos na região mais sul. Essas diferenças étnicas e religiosas ocasionaram vários conflitos, pessoal, entre, né, os islâmicos e os católicos, né, entre grupos étnicos diferentes.
resultando na morte de milhares de pessoas, deslocamento de outras aí, aquele famoso, né, a migração forçada, né, virar refugiado. Em 2005, pessoal, foi assinado um acordo de paz contendo a autonomia do Sul, né, que em 2011 conquistou a independência, ou seja, em 2011 o Sudão passou a ser Sudão do Sul, uma parte, e outra parte começou a ser Sudão, então ficou dividido, Sudão e Sudão do Sul, né. Porém, os conflitos não cessaram, mesmo com a independência sendo reconhecida, os conflitos continuaram, já que os rebeldes do Sudão querem a região que seja reanexada. O pessoal do Sudão quer que o Sudão do Sul volte a ser parte do Sudão, ser um país só, né? Tem a imagem do lado aí, ó, atuação de tropas de missão de paz, né, nas Nações Unidas no Sudão. Ou seja, até a ONU tentou intervir ali para ver se melhorava a situação. Em 2013, o Sudão foi invadido por rebeldes sudaneses, né, e que tinha o Sudão do Sul, foi invadido por rebeldes sudaneses que tinha interesse de reservas de petróleo. O Sudão do Sul, pessoal, tem áreas de petróleo. Então, por isso que o Sudão, né, a parte do Sudão, não quer deixar o Sudão do Sul ser livre, quer voltar a ser um Sudão só, e não o Sudão do Sul aí. Tem interesse econômico por trás disso. Bom, agora eu vou falar um pouquinho, pessoal, para vocês de um ponto importantíssimo também, que foi a chamada Primavera Árabe. A Primavera Árabe, a gente pode dizer assim que tem muito a ver até com a matéria de história também. Que foi um movimento que surgiu nos últimos anos aí, de vários países árabes, né, países com até a região da África e da Ásia, que, digamos que, procuravam aí, né, a independência, procuravam ir contra as monarquias, contra as ditaduras, né. Em pleno século XXI, ainda existir ditadura é complicado, existir uma monarquia, né. Então vários países lutaram contra isso, né, tiveram ali revoltas, manifestações, tipo mini revoluções, digamos assim, que foram crescendo e tomaram áreas maiores, né. A Primavera Árabe foi uma onda de protestos que atingiu vários países árabes no norte da África e no Oriente Médio, a partir de 2011. Ela foi motivada por pessoas que reivindicavam aí melhores condições de vida e eram contra os regimes ditatoriais, contra os ditadores. O estopim da revolta teve início na Tunísia, quando o jovem tunisiano Mohamed Bouazizi, né, ateou fogo no próprio corpo para chamar a atenção aí. Né? A partir daí, então, as manifestações atingiram vários países, como Líbia, Egito, Bahrein, Iêmen e Síria, todos lutando contra aí, os governos ditatoriais, tá, pessoal? Na Líbia, a revolta gerou uma sangrenta guerra civil entre os rebeldes e o governo. Né? A região sofreu a intervenção da Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN, e em 2011 o ditador Muammar Gaddafi, né, o famoso Gaddafi, aí foi morto pelos rebeldes. O ditador do país acabou sendo assassinado pelos rebeldes. Na Tunísia e no Egito, os ditadores deixaram o poder, o processo de transição para a democracia vem sendo implantado. Quer dizer o quê? Que aos poucos a democracia está tentando vigorar na região. Né? Muitos países apoiam isso, como os Estados Unidos, os países, né, capitalistas apoiam que esteja um processo democrático ali. Que eles escolham um presidente e não seja mais um ditador que fique no poder perpetuando. Né? Mesmo assim, esses países enfrentando dificuldades socioeconômicas, ou seja, os países até apoiam, mas precisa de investimento econômico para melhorar a economia do país. E agora, pessoal, para finalizar a explicação, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os processos mais famosos da África, né, de questão de dependência, de questão de direitos civis, né, de preconceito também, acabar com preconceito, né, que foi chamado Apartheid na África do Sul. Né. O Apartheid, pessoal, na África do Sul, ele é um processo histórico, famosíssimo. Né, no mundo todo se estuda sobre isso. Por quê? É uma política... A política do Apartheid, ela existiu por muitos anos na África, é uma política muito triste, né, que segregava pessoas, que separava brancos de negros de regiões. Né. Vocês têm uma ideia, pessoal? Antes de começar a ler aqui para falar sobre o texto, eu vou contar para vocês, teve um amigo meu que trabalhou comigo quando eu comecei a trabalhar, eu tinha uns 18, 17 anos, 17, 18 anos eu tinha mais ou menos, e ele contava para mim que ele foi para a África do Sul fazer tipo intercâmbio, né? Ele foi morar uns 6 meses na África do Sul para aprender a falar bem inglês e voltar para o Brasil para trabalhar com a língua inglesa. Ele contou para mim que mesmo há muitos anos após o término do Apartheid, né? Já vê que o Apartheid acabou aqui, né? Nos anos 90 ele foi extinto, mas ainda tem muito preconceito. Exemplo assim, ele falou que lá, por exemplo, tem o táxi que o negro pega, tem o táxi que o branco pega, tem o bar que o negro frequenta, o bar que o branco frequenta, e se um ou outro tenta entrar na área do outro, ele é bem discriminado, ele não é bem recebido, é tratado mal, né? Meu colega, ele falou que ele tem a pele mais clara branca, ele falou que quando ele ia para os lugares que tinha negros assim, ele falava, tudo bem, conversar. Aí os caras falavam assim para ele, mas quem é você? Né? Aí ele falava que ele é brasileiro. Quando ele falava que ele era brasileiro, aí os caras, Brasil, você é brasileiro, no seu país não tem essas coisas assim, tal. Aí ele conversava, fazia diálogo com os caras, aí ele falava de jogador de futebol, Pelé, Ronaldo, não sei o que, os caras entendiam ele
e até tratava um pouco melhor, mas ele falou que a princípio há uma grande discriminação, mesmo anos após o apartheid, ainda há um pouco de preconceito ali, digamos que meio que um lado querendo se vingar do outro, né, uma briguinha, né, muito chata que ainda existe, né, um preconceito muito, muito chato. Mas vamos entender por que isso acontece. Olha lá, pessoal. O apartheid foi uma política de segregação racial implantada na África do Sul em 1948 pela minoria branca, composta de descendentes de povos britânicos e africanos, né? Essa política, a maioria da negra do país, é submetida à discriminação. O apartheid, pessoal, foi implantado pelos britânicos ali, colonização, descendentes ali, que separavam os brancos de negros. Tipo, praia para branco, praia para negro, né? Separado. Até um banco lá, tinha um banco lá que um não podia sentar no banco do outro. Se o banco era só para brancos, só brancos podiam sentar ali. Negros não. Olha que absurdo, né? Durante o apartheid, a população negra não tinha direito a voto. Vivia separada dos brancos, não podendo frequentar os mesmos lugares, como banheiros, bairros, né? Etc. Ou seja, nesse período os brancos criaram leis que excluíam os povos negros, né, da social, na economia e politicamente. Ou seja, eles não participavam de política, os negros eram proibidos de frequentar certos lugares, né? Era uma segregação, era muito triste essa parte. Por muitos anos, as empresas estrangeiras que atuaram na África do Sul foram omissas ao apartheid, né? Pois seu principal interesse era explorar os recursos naturais da mão de obra barata. A partir de 1950, os negros realizaram um protesto contra o apartheid, em vários motivos, vários protestos aí contra o apartheid para acabar com essa política de segregação, né? Um deles aí, pessoal, foi o mais emblemático, o massacre de Sharpeville, né? Foi 67 negros aí foram mortos. Depois do massacre, inúmeros protestos aumentaram pelo país. Foram manifestar, acabaram sendo mortos pela polícia, e aí os protestos aumentaram. Nesse contexto, pessoal, o Congresso Africano, né? O Congresso Nacional Africano, CNA, foi criado em 1912 e que fez oposição à política de segregação racial, foi considerado ilegal no país. Além disso, o seu líder, Nelson Mandela, foi preso. Um dos caras líderes desse congresso, que lutava pela independência, lutava pela reconhecimento, lutava, digamos que, para não ter esse preconceito de segregação racial, ele foi preso, o Nelson Mandela. Nelson Mandela ele lutou para acabar com a segregação racial, lutou para acabar com o apartheid, né? Só que acontece o seguinte, pessoal, ele ficou preso há muitos anos, a comunidade internacional aí também pressionou as transnacionais em relação à indiferença diante a política de segregação racial, de forma semelhante, que em 1990, com face às pressões internacionais, muitos países, a ONU, todo mundo pressionando para acabar com o apartheid, né, contra essa política segregacionista, e o FMI também, o Banco Mundial também, né, condicionaram a negociação de dívidas e a concessão de empréstimos à África do Sul, caso ela acabasse com o apartheid, né. E esse abrandamento e as modificações do apartheid, ou seja, para ir acabando aos poucos e de vez terminar com o apartheid. Com a eleição de Frederick de Klerk, né, pessoal, na presidência do país em 1989, o aumento das pressões internacionais aumentaram. Em 1990, pessoal, né, o Nelson Mandela ficou preso muitos anos, ele estudou na cadeia, ele estudou direito ali, muitas coisas, ele lia muitos livros, né, ele foi liberto e ele acabou, né, se candidatando a candidato, né, ele foi candidato a presidente e acabou ganhando a eleição, não, ele candidatou a presidente, foi ganhar, em 94 ele foi eleito presidente da África do Sul, né, ele foi liberto em 90, em 94 ele foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul, né. O desafio do apartheid acabar foi muito forte, demorou, acabou, mas mesmo assim ainda tem uma discriminação forte, né. O grande desafio para a África do Sul após a extinção do apartheid tem sido criar uma sociedade democrática, né, à base da multiétnica, né, e cultural, sem preconceitos, além de erradicar a pobreza que maltrata milhões de sul-africanos. Ou seja, a grande preocupação agora, né, o Nelson Mandela já é falecido, o pessoal já faleceu, mas ele foi presidente por alguns anos aí, tentou fazer uma política de igualdade, né, cidades lá, né, como Pretória, Joanesburgo ainda falam muito sobre isso, né, ainda existe o preconceito forte, mas a grande dificuldade agora é esquecer, apagar o apartheid, digamos que da mente das pessoas, ficar na história como algo a não se seguir, não fazer. Como eu falo, a história a gente olha para o passado para não cometer os mesmos erros, né? E agora é uma política de mais igualdade entre os cidadãos sul-africanos aí no mundo todo, né, pessoal? Então a gente tem um pouquinho sobre a vida de Nelson Mandela, quem quiser pesquisar mais sobre ele, tá um pouquinho aqui embaixo a biografia dele, tá? Ele morreu em 2013 com 95 anos, tá? E aí na próxima aula eu vou explicar para vocês aqui as atividades, beleza? Então é isso aí, pessoal, acabamos na 389, próxima aula é 390 atividades. Pessoal, obrigado pela atenção, até a nossa próxima aula de Geografia, tá? Qualquer coisa me chama no WhatsApp aí. Um abraço aí, tá voando. Até mais.